Boa, povo de Deus, Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E o microfonezinho eu tirei ele daqui de próximo de mim, porque ele estava muito chiando e deixei ele aqui na bicicletinha. Espero que eu estou de olho na lâmpadazinha dele para ver se ele não descarrega, porque eu não carreguei ele hoje. E também eu espero que ele capte o áudio todinho aqui, que eu vou passar. E hoje é a nossa ajudadora, eu já amanheci com ela de ontem para cá. Na verdade, esses dias eu tô com ela direto dormindo e amanhecendo louvando. É a Raina Almeida, nossa princesinha. Tá aqui, foi até uma foto que ela tirou esse dia e botou aí. Então já botei no louvor lá, no outro canal. E tá aqui. Ela vai ser a nossa ajudadora, auxiliadora, a coisa mais linda de Deus a nos ajudar. Claro, cantando os louvores e nós, com a graça do Senhor Jesus, indo-se embora. Mas aqui também eu já marquei. A minha mãe já esteve aqui, já fez a parte da limpeza grossa, que ela mora em outro bairro, próximo ao terminal principal de rodoviária de Alagoas, em Maceió, né, que Maceió é a capital de Alagoas. Então, o terminal rodoviário principal é lá onde ela mora, que é no bairro do Feitosa, e isso já é muitos anos que é bem assim. Mas ela mora bem vizinho lá, próximo ao terminal dos Andes, que vai para Recife, para São Paulo, enfim, para todos os lugares. É esse o terminal de Alagoas. É lá, geralmente a pessoa vem de outros municípios, vai para lá para a rodoviária, pega o ônibus para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, e vai-se embora, né? Porque geralmente tem interior por aí que o ônibus não vai passar lá, ele só passa pelas BR, então é mais ou menos assim, né? Agora, talvez, quando ele sai de Maceió, Alagoas, ele vai para Aracaju, né? Aí vai para Recife, enfim, Pernambuco. Então, a pessoa tem que fazer o meio para ir para a rodoviária de lá, também central, onde ele vai parar, ou então a rodoviária próxima à BR, ali onde ele passa, é mais ou menos assim. Bom, o meu copo aqui, copinho velho, o outro eu aposentei, né? E aqui eu aproveitei, ele que estava quebrado, quebrou, que eu gostava muito dele, então eu peguei o aro dele, serrei aqui, aí passei um barbante rosa por aqui, que não está nem tão perceptível, pelo menos aqui ao mover não está. E embaixo que estava quebrado, eu amarrei também aqui. Agora ele ficou como se fosse um copão diário, já que eu gosto do copão nordestino. E a nossa bacia e o nosso copo, mesmo que não tenha cheio, mesmo que é um pouco, a pessoa pensa que está cheio, mas não está. Então nós temos o costume nordestino de só comer naquele ambiente, naquele determinado depósito, o copo, se assim escolher, seja em São Paulo, em Nova York, em qualquer lugar. Eu tenho a minha marmitinha rosinha, né, o conjuntinho, e esse aqui, então onde eu vou, levo ele comer no mesão, vamos supor, como no restaurante popular, eu já levo a minha marmitinha rosa ali, eu encho lá, que eu não gosto de comer lá dentro, e sai para a praça, para algum lugar comer, e com um copão aqui com refrigerante, ou suco, ele dá um copo de suco lá, então é mais ou menos assim. E ficou até viável para mim, para poder pegar, porque ele toma muito espaço, senão eu deixaria aqui, mas tá bom, não tem problema nenhum. Bom, e a mensagem de hoje já está tudo escrito aqui, que é sobre o ateísmo, não a essência do ateísmo descrente e tudo mais maligno, mas é o ateísmo aquele que vai às escrituras sagradas na carne e tenta, baseado na carne, querer saber os mistérios de Deus, e não é assim que funciona. Pelo menos a Bíblia Sagrada, ela não pode ser vista na carne. O botãozinho desabotou aqui, eu vou botar de novo, porque pelo menos a gente fica mais vistosozinho, melhor do que ateísta. Bom, na verdade, eles são malandros, tá bom? O Jason Ferri mesmo, que tem um canal aqui, ele tem Maus Antônio Miranda e tudo mais aí, ele tem professor Sabino e tudo mais, aí aqui atrás são as meninas, e os brinquedos velho que eu botei aqui. Inclusive eu achei um pedaço de negócio, fui o nome Raina Almeida, que com um R lá, um Y e tudo mais, um E. Aí eu fui o nome dela e coloquei aqui também. Mas, digamos assim, eles aqui são fotos, mas ele lá atrás é como se fosse um advogado, né? Cheio de Bíblia, cheio de livros, cheio de Torá, cheio de tudo isso. E eu só tenho aqui, eu só tenho uma aqui, né?
e outra bem mais velha ali que está até, tipo, não dá mais para ler, de tanto ser usado ela, não dá mais para ler. Aí está ali aposentada, digamos assim. Bom, então, aí ele tem mais Bíblia do que a gente, que somos de Deus, para distorcer a palavra de Deus. Agora, aquele monte de Bíblia de livraria ali que ele bota atrás, como se fosse um advogado, um juiz desembargador, é para quê? É só para mentir e destruir e desqualificar a obra de Deus através da mentira do diabo. E o tempo hoje está bom, meu irmão, está chuvoso e tudo mais, e eu não é que lá atrás molha, porque a chuva de vento também molha, aí para os bichinhos não ficar com frio do mal, deixei ele hoje aqui, não tem jeito, infelizmente, mas vamos, os passarinhos, tá falando dos passarinhos, claro, então vamos tocar o barco. E vamos iniciar aqui, vamos tirar um pouco a princesinha Rainha Meio da louvadora, e vamos iniciar aqui sobre qual principalidade que iremos entrar aqui. Bom, vamos logo lá no Éden, porque a gente vai já adentrando na Bíblia principal e vamos embora para ela. E aqui no livro de Gênesis, mais precisamente capítulo 3, tem algo para nós nesse dia. Bom, a minha mãe esteve aqui, né, fez as partes mais grossas da limpeza, de lavar roupa e tudo mais, e até assou um peixe e um feijão tropeiro ali. Aqui no Nordeste chamamos feijão tropeiro, não sei outro lugar, que é o feijão de corda com a farinhazinha, as verduras e tudo mais. E deixou ali preparado já. Mas eu já tinha tomado café e tudo mais, então só esperar a hora certa. Bom, mas ela já foi para casa dela, porque ela mora em outro bairro, como eu falei, no terminal rodoviário. E agora nós vamos dar continuidade aqui, dando a palavra de Deus. E o livro de Gênesis, capítulo 3, já que nós eles lêem na carne, né? Não, mas nós não temos carne, não. Nós somos carne, mas nós, todos nós, a gente, todos nós, trabalhamos com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai nos guiar aqui. Louvado seja Deus, bondoso seja Deus, somente Deus. Eu estou até de olho aqui no microfonezinho para ver se ele aguenta. E também se está capitão, também eu não sei nem dizer, só no final que eu vou saber. É isso aí. Bom, Gênesis capítulo 3, verso 21 e 20, até o 24, se não me falha, vai dizer assim. O Senhor depois, bom, e fez o Senhor, a 21, né, o 24, e fez o Senhor, é claro que ali ele já tinha caído e estava amaldiçoando a terra. Deus, não foi Deus, mas sim os atos dele, porque Deus já disse que ia ser assim, infelizmente. O dele, de Adão e Eva lá, o meu, nosso, de todos nós. Então, aqui no verso 21 vai dizer: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu de cordeiro e tudo mais. É pele de cordeiro, mas aqui já estava dando a ênfase lá no seu Jesus. E aí o profeta Isaías também vai dar esse respaldo maior. Bom, a Bíblia toda já vai dando, mas só que eu peguei só aquelas que, digamos que está na nossa concepção e na nossa virtude que Deus nos deu nesse dia, nessa manhã. E de segunda-feira, né? Início de semana, de segunda-feira. Bom, e está até atrapalhando aqui é o recibo da energia que chegou. Bom, eu moro sozinho, não tenho quase nada, né? Então chegou R$ 113 aproximadamente, mas eu já paguei via código. Esses códigos que vem nele aqui, tipo QR Code, já paguei e ele está aqui, mas eu já posso tirar quando eu assim quiser. Bom, e como eu disse, né? Isaías 53 vai dar uma base maior, claro que a Bíblia toda fala, mas agora vamos para Isaías, o profeta Isaías 53 vai nos dar também um respaldo legal sobre essa situação de Jesus e o que ele veio fazer aqui na Terra para nós, tá bom? Os ateístas aí, eles ficam brigando entre si e até ele pega um irmão, digamos, eu já estou no livro de Isaías aqui, então vamos lá. Ele pega um irmão fraco na fé ainda, ou então um irmão que não tem, digamos que o chamado, ele pode ter até um irmão bom para tudo, menos o chamado de Deus, que é isso aqui, por exemplo. Eu não estudei a Bíblia, tá bom?
E eu creio que nenhum pastor, olha só, eu vou até te dizer, tá bom? Nenhum pastor, ele vai dizer aqui, não, eu estudei a Bíblia todinha, aí eu cheguei aqui hoje, Deus me disse isso, não, não, não. Porque é muita tarefa para uma pessoa só fazer, tá bom? Às vezes tem evangelização, tem um irmão que precisa de uma ajuda, uma coisa ou outra, então, geralmente, como ele é o pastor ali, aí Deus vai fazer o quê? Vai tocar no coração dele que nem tocou no meu, aí agora eu estou falando dos ateístas, tudo dentro da Bíblia Sagrada e baseado na Bíblia Sagrada, então a mesma coisa Deus faz no coração do pastor lá, e ali ele vai falar em cima daquilo, mostrando para as pessoas, às vezes passa até uma hora, duas, só trabalhando em cima daquilo. Por exemplo, ele vai falar que Jesus é o pão da vida e eu vou falar aqui também. Agora só que ele fica só ali trabalhando em cima daquilo e dizendo como foi, dizendo como fez e como foi toda a trajetória até Jesus se tornar o pão da vida. Mas esse não é o caso, eu quero só tornar os ateístas, os descrentes e todos nós mentirosos. E só Deus ser o verdadeiro, só Deus ser o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Isaías capítulo 53, verso 13 em diante, vai nos dizer: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputava-nos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desarraigados como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado de quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Aí puseram sobre a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou a moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará o dia, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Bom, eu vou parar aqui, porque a gente já está vendo que está falando do Senhor Jesus Cristo, né? Não é de um homem, não é de uma ovelha, nem de um matador, não, não. É que nós somos, eu, você, e todos nós considerados ovelha e para o matador, tá bom, meu irmão? A gente vive num mundo onde você se depara com os ímpios, tudo conquistando o mundo e tudo mais, ficando rico e tudo mais, assim, de mão beijada, né? E até a criminalidade também fica rica, famosa, para cometer crime e até comandando os estados e por aí vai. Então, e os narcotraficantes, tudo isso aí, né? E nas leis, os homens não têm como combater, ou então diminuir, ou então até mesmo acabar dentro do meio do povo. Então, você já vive trancado nas grades com medo do ladrão ou qualquer pessoa maligna de fazer um mal, né? É isso que a gente vivemos, né? Então, a gente somos levados para o matadouro todos os dias, vivemos no mundo com medo e não sabemos mais quem é quem, nem mesmo dentro da igreja, quando deveríamos, todos nós, temos digno e honra de confiança, mas nem eu sou digno de confiança, e muito menos quem está no púlpito ou em qualquer lugar é digno de confiança, senão só Deus, só Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esse não erra, esse não falha, e é esse que nos enche para que está, e é esse que nos lapida também, nos transforma, para nós venhamos viver uma vida mais transparente possível. Bom, e nós já vimos aqui a verdade sobre Jesus Cristo, né? E ele, de fato, é o pão da vida, é o nosso Salvador e Senhor, e ele quem prometeu e assim cumpriu a nossa estadia aqui na terra como vencedor, né? E a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos capítulo 8, se não me falha, em Cristo somos mais que vencedores em todas as circunstâncias. Então, baseado nessas coisas boas que Jesus já fez, só que de antemão. E porque o ateísmo ele tenta
descredibilizar ou descredenciar a obra do Senhor Jesus em nossas vidas. Será que isso verdadeiramente eles têm interesse? Todos nós sabemos que nós não estamos confiando mais nem nas igrejas, nem em irmãos, nem em casamento, nem nada. A gente não sabe nem o que é que essas meninas fazem no oculto das coisas dela para lá. A gente também não sabe, né? De repente, elas podem fazer coisas que nem as ímpias fazem, mais ou menos assim, né? E eu também, tá bom mesmo? Isso eu estou falando no âmbito sexual, porque a única queda que o diabo me derruba ainda é no sexo. Então, eu sou no sexual, agora outros é na corrupção política e dinheiro, dinheirama, corrupção, enfim, nesses aspectos. Agora, no meu caso, a minha queda mais é sexualmente sugestivo, falado das mulheres, que são as coisas mais. Teve uma mulher, tem um rapaz que botou uma postagem ontem, e um rapaz fez até um comentário lá. Se a mulher não tivesse aquela frozinha lá, não, cara, que eu não posso nem falar o nome, e claro que é mesmo, tá bom? Se a mulher não tivesse aquela frozinha lá, eu nem com ela falava, de fato é mesmo, ou seja, a mulher, ela é tudo de bom, tá bom, meu irmão? Em nossas vidas a gente sabe disso, né? Mas se ela não tivesse a boca pra gente beijar ou abraçar, os ouvidos pra gente falar, ou a voz doce pra falar conosco, e até mesmo a frozinha, os seios que lá deixa bonita, a cintura e tudo mais, então era para quê? Mulher não servia, não para nada, a gente nem ia falar com ela. Claro que ali ele falou no sentido sexual sugestivo, mas a gente está falando num âmbito humano como um todo. Se a mulher não tivesse uma florzinha lá embaixo, que traz vida também para essa terra, para conceber filho, engravidar, e também nos deixar feliz quando a gente não mora com ela. Digamos assim, a noite ali todinha, quem aguenta, eu não aguento nem 10 minutos, pronto. Então, uns passam a noite todinha e eu só 2 minutos, 3. Pronto, tá bom. Então, e depois ficar ali descansando, conversando com ela, é a coisa mais linda, ou então vai comer um lanche, alguma coisa, e depois começa de novo, quando o corpo descansa, enfim, é mais ou menos assim, né? Bom, eu não estou fazendo, eu só estou dizendo quando eu fazia, mas agora eu estou acabado também, que nem isso eu estou conseguindo mais nada, pronto. Aí eu me acabei mais ainda com essa loucura da terra, pronto. Então, louvado seja Deus, né? Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Então é para isso, né? A mulher serve para nos completar em tudo, né? A Raina Almeida já amanheceu aqui a noite todinha louvando ali. Eu tenho bem umas 10 horas de gravação de louvor dela, então. Se ela não tivesse com a voz ungida no louvor, e para que sentido teria a minha vida como cristão? E é baseado nisso que eles acham, o ateísta, que nós vamos ser cristãos para ser crente e rico, ficar milionário, comprar carros importados e tudo mais, que nem está aqui em miniatura, mas é só um modo de dizer, né? Não, mas na verdade a gente não ganha nem um pão. Se ele soubesse que a gente vive mais fudido e arrombado do que ele de fato, pelo fato da gente. A gente não pode mentir, né? Nós não podemos mentir para a humanidade aqui que nem estamos, né? Então, já ele pode, junto com o diabo, né? Então, a probabilidade dele ganhar milhares de reais aqui no YouTube e nas plataformas redes sociais, mentindo para as pessoas, é grande, né? Coisa que eu e você não pode fazer, porque a responsabilidade do nome do Senhor dos Exércitos está sobre nós, e na nossa destra está escrito Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ou seja, e nós não podemos idolatria política, nem se corromper, nem praticar mal, nem injustiça, nem coisa ruim, coisas que eles fazem de tudo, inclusive vende bebida, cigarro, droga e tudo mais, ganhando dali para destruir outras vidas, ou seja, coisa que a gente não pode fazer, que Deus nos proibiu, eles fazem tudo isso, inclusive troca de casais, orgia homossexuais, sair, curtir, pegar um aqui, acolá, enfim, tá? Tem deles que falam aí nos vídeos, vê na internet, às vezes a mulher passa 3, 4 dias, uma semana sem querer coisar com ele, aí ele diz, não, então eu vou pro cabaré e no cabaré não vai para tal, ou seja, ele pode fazer tudo isso, já a gente não faz, então eu não posso, vamos supor, né? Aí desde 2014 eu estou sem coisar com a mulher, por quê? Porque eu não posso pro cabaré. Tem aqui, tem até de mulher nua, tá bom, meu irmão? Tem aqui, tem em São Paulo,
Tem sim. O prédio 69 lá em São Paulo, lá perto do DEC, Delegacia de Polícia e tudo mais, tem tudo aquilo ali. Mas o problema é que nós não podemos ir lá, porque aquilo que habita em nós nos proíbe e não nos deixa ir lá. E se nós formos, nós vamos ficar tão malditos como os pessoal que anda lá, porque se você olhar depois as vidas deles, você vai ver que são vidas abomináveis, vida amaldiçoada, e que geralmente são portadores e carregadores de doenças infecto-contagiosas e por aí vai, tá bom? Seja o HIV, o sífilis, a AIDS e vamos botar as doenças pesadamente, porque a gente crê que, como eu estudei, eu vivi 12 anos com a mulher, né? Eu pratiquei de tudo sexualmente dentro da intimidade nossa, e a mulher, ela é tão boa, é por isso que eu estou dizendo a você, né? E às vezes tem coisa que ela faz só para nos satisfazer, sendo que ela nem fazia, que muitas coisas ficam a minha ex, e ela nunca fez, e a gente percebe que nunca fez pela circunstância e a situação que aquilo está ocorrendo. Então, se você não quiser fazer, outra vai fazer. Então, é isso aí. Então, a gente coloca até a mulher em diversas situações. Por exemplo, andar com a minha arma 38, né? A minha mulher andava na discoteca com a minha arma na cintura, sendo que nem era dela e que nem ela nem era criminosa, que ela trabalhava de diarista e tudo mais, em casa de família rica, essas coisas, então. Mas porque gosta da pessoa e se sujeita a fazer coisa. Quando você vê a mulher foi para as cadeias e lá tiraram 1 quilo de coisa dentro das partes íntimas dela, por incrível que pareça, meu irmão, pode ser que ela ame o noeiro daquele que está lá dentro, o traficante, e ela se submeteu àquela vida satânica, e enquanto estava passando, ela estava passando, mas depois que descobriram, aí acabou, porque geralmente não é a primeira vez, ali já tinha outras ocasiões dela colocar nas partes íntimas, tudo aquilo ali. Agora imagina, né, que a gente vê nesses documentários a mulher sendo pega com coisa nas partes íntimas e tudo mais, é triste, né? Bom, aí eu tô desde 2014 sem ver uma mulher na vida, né? É isso aí. É só no pensamento e no olho às vezes, tá bom? Mas eu tô de um jeito que nem vídeos pornô de um homem vucu com uma mulher, eu também não tenho mais sabor de ver. Às vezes eu vejo só um seiozinho, uma novinha, mais novinha, não é de menor não, tá bom? É de novinha, assim que a gente percebe que ela não está tão destruída como a Mia Khalifa, a Esther Tigresa e por aí. Enfim, essas mulheres aí de pornográfica da pesada, então, às vezes ela cai ali na internet, infelizmente, como a gente também não sabe, e às vezes a pessoa olha aquilo ali, novinha que caiu na internet, pronto. Mas não é que ela era vagabundeada, não. Às vezes roubar o celular, às vezes caiu sem querer, enfim, um monte de circunstâncias pode haver ali, que às vezes ela nem sabe que está lá, já são coisas malignas, infelizmente, que acontecem na minha e em todos nós, tá bom? Por exemplo, eu, quando era do mundão, também já mandei nos D e essas coisas já mandaram para mim, né? Então, eu poderia pegar aquelas fotos das mulheres no D que mandaram para mim e mandar para essas coisas de pornografia, né? Ou então ela pegou mim e mandou para lá, né? De repente, eu vou. Talvez ninguém não me conheça porque eu não mandei a cara, mas mais nas partes, então. De repente, pode ter que alguma delas, movida a Satanás, jogou lá, ganhou 100, R$ 200, uma mixaria para fazer isso. É mais ou menos assim, porque tem pessoas que vivem para isso, tá bom? Quem joga os negócios daquele lá na internet, ele já ganhou para fazer aquelas macacadas e aquelas safadezas, embora até uma mixariazinha, eles são capazes de tudo para destruir a honra e a vida do ser humano, tá bom? Então, a gente quer que essas meninas não fazem isso, tá bom? E elas não andam com isso e nem filmação delas lá nua, de nudez e tudo mais, né? A gente crê também, né? Eu era do mundo, eu já fiz tudo isso, eu não engano não, nem gosto nem de combinar, pronto, eu estou dizendo que eu sou crente, eu ainda olho vocês, né? E eu, de tão louco que eu tô, eu ainda olho, então, se eu olho é porque eu olho mesmo, tá bom? Porque eu não sou nenhum otário para dizer que eu... Não, meu irmão, quando eu tô doido de pedra querendo uma mulher, aí eu fico aqui na Bíblia, a Ave Maria cheia de gatos, passa convosco, passa na frente, passa atrás, passa... Não, 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 porque isso é idiotice, eu não... E eu nem ia pedir a Deus para tirar... Não, Senhor, tá vindo
Aí vontade de querer beijar e abraçar uma mulher, mentira, essa vontade não. Aí terminar de eu tirar mesmo e agora eu ficar que nem um papo. Agora eu não querer mais mulher, não querer mais nada, não. Aí eu, pelo contrário, se eu pudesse, eu era que nem um rei Salomão. Tinha 1.000 mulheres no castelo, aleluia, graças a Deus, espalhada no mundo todo aí, para quando eu viajar, já ter. Elas falam para mim, aleluia, graças a Deus, tá bom? E se você for na onda dizer, oh meu Deus, tá vindo à vontade, oh mentira, tira meu Deus, tira meu pai, aí Deus tira mesmo. E agora vai ficar que nem aquelas mulheres, a Ana e tudo mais, estéreo, e até que Deus trancou a fase de engravidar. Aí ela ficava chorando, toda oprimida, porque Deus é poderoso, tá bom? Então eu peço é para ele me dar 1.000 mulheres, que nem Salomão. Me perdoe, Senhor, eu quero 1.000 mulheres, que nem o rei Salomão. Se o Senhor deixou, então eu também quero para mim, né? É mais ou menos assim, tá bom, meu irmão? Claro que a gente não vai pedir isso, a gente vai pedir uma companheira de vergonha, de verdade. E a mulher também, né? Agora eu estou dizendo assim, se você pedir a Deus, a mulher ou qualquer homem, mentira isso aqui, Senhor, mentira essa vontade, mentira isso, não deixe fazer isso, não deixe fazer aqui, terminar, Deus tirar mesmo e agora. Aí tu vai ficar aqui numa feira, um padre lascado, todo lascado, né? Então, aí tu vai ficar lascado, todo lascado, né? Aí como a tua vontade é natural, ela vai vir, a tua vontade é natural, ela vai vir, querer uma mulher, um homem, a tua e a minha, todos nós, então. E agora? Aí tu fizesse o voto a Deus, imaculasse a Deus, e pedisse tudo de sacristia a Deus, e agora tu vai ter que quebrar esse voto, então é mais ou menos assim. Então é melhor você quebrar aí, dizendo a Deus que é pecador, e pede misericórdia a Deus, me perdoe se eu estou olhando, não sei, aqui de uma mulher maravilhosa, e eu estou olhando mesmo, Senhor, me perdoe, porque eu sou fraco e pecador, e porque eu não tenho nenhuma, me perdoe, e eu sei que o teu poder é grande, e que o Senhor é santo, não é por fazer isso, mas tem misericórdia de mim, é melhor você fazer isso, desgraçadamente, e se humilhando diante de Deus, do que você dizer que não vai fazer, nunca e não faz, fazendo, tá bom, meu irmão? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, eu sou assim, tá bom? Então, até nisso eu não escondo, eu poderia esconder aqui, só passar um santão, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu poderia passar aqui, eu vou ver se dá uma aliviadazinha aqui, para ver se eu deixo ele aqui, meu irmão. Depois eu vou ajeitando ali, tem um espaçozinho para botar mais carro. E para deixar ele aqui mesmo. Vou ver se pronto. Aleluia, graças a Deus. Pronto. Amém. Bom, então, poderia até mentir aqui, passar uma de Santão, ou então não passar nada disso para ti, não, mas eu passo a verdade, porque eu já vi uma vez uma pessoa pregando, eu estava em São Paulo, aí as pessoas falando sobre essa queda também, que nem eu, a fraqueza, né? Então, é dizendo, meu irmão, eu não sou da mesma igual de você, né? Ai de mim se não fosse a misericórdia de Cristo, porque eu estava literalmente daquele jeito, né? Todo lascado, todo perdidão, porque o ser humano ele não suporta e por isso que você vê muitos pastores e muitas coisas aí acontecendo de adultério e tudo mais, porque é isso. Aquela vontade do pecado foi maior do que a vontade da santificação, tá bom? E Deus sabe disso, tá bom? O Papa e todos esses frades, todas essas freiras, tudo mais, ele pode até mostrar uma santidade, né? Ele pode não mostrar nada disso na vida dele, né? Mas só que você não sabe do asculto das coisas, aí é quando está a bagaceira, tá bom, meu irmão? Vocês não sabem que eu namoro uma mulher dessa, ponto vocês não sabem, né? Mas de repente eu posso namorar essas mulheres tudo dia de pensamento e tudo mais, e só Deus sabe, então é mais ou menos assim, tá bom? Amém, glórias a Deus, amém. Aleluia, glórias a Deus. Então é mais ou menos assim, tá bom, meu irmão? Ele, assim, demonstra assim, uma santidade da plenitude que talvez só Jesus chegou a esse ponto, né? Então, mas você vai saber lá que lá no oculto das coisas ele pode ficar com novinha, com virginha, com cabacinha, com coroinha, com jovenzinho, enfim, com tudo aquilo ali, porque o poder está nas mãos dele, tá bom? Então é mais ou menos assim, é mais ou menos assim, tá bom? E tem mais essa, tá bom, meu irmão? Eles têm um poder tão poderoso na mão que, vamos supor, aquela virgínia ali, aquela cabacinha, aquela nifetinha, aquela sulamitazinha, que nem botaram para Davi dormir lá na cama de Davi para esquentar ele. Bom, ela só ficou para esquentar, tá bom? Mas se Davi quisesse tocar nela, ele tocava, mas só que ele não tinha mais mente para aquilo, então era só para esquentar mesmo. Que nem eu passo frio aqui à noite e pronto. Aí ele era melhor do que eu, além dele ser rei, ainda arrumaram uma virgenzinha para isso, então. Ele pode, lá, esses poderosos das mais altas cortes aí, do religiosismo, pegar uma família daquela humilde
dar um carrinho para ela, um apartamento de eu quero a sua filha só para ficar aqui comigo, que eu amo ela. Enfim, todas essas coisas aí. E aquela pessoa se sujeitar aquilo pela condição triste que ela vive, e às vezes acontece isso, e ganha um apartamento, um carro e tudo mais. Enfim, quem vai saber se tudo isso não ocorre, se o mundo é extenso, se o mundo é extenso. Aleluia, graças a Deus, né? Quem dizia que o Neymar ia ser preso, ia dar polícia e tudo mais, com negócio de estrupo e de tudo mais, lá com aquelas mulheres e tudo mais, que nem já saiu aí. Então, quem diria isso? Ninguém. Quem diria que Robinho, nem Daniel, nem ninguém ia com tanta riqueza, tanto carro na mão, tantos carros na mão aí, tanta riqueza, ia ficar processado porque estuprou mulher, ou seja lá como for, ou na orgia dele para lá, 5, 6, torou ela de uma vez só, enfim, quem ia dizer isso aí? Ninguém ia dizer, então é que acontece, né? Quem ia dizer que o bruxo Ronaldinho, o fenômeno, ia ser preso por causa dessas coisas aí? E quem ia dizer que o Ronaldo Fenômeno, que é cheio de mulher, só via cheio de mulher, cheio de filho, ia ficar com os gays lá no Corinthians, com os gays travestidos do mar? Então é isso aí, tá bom mesmo. É que nem eu, né? Aí de repente você diz, teu irmão ali tá com um travesti, dá pesado agora. Agora ele tá dizendo que Davi e Jonathan se apegou na alma e agora ficou encangado um no outro que nem cachorro. É satânico, mas isso aí tá bom mesmo. E já tá aí, tá bom? Gessé Aguiar, Priscila Alcântara e todos estão aí no mundo para mostrar que isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que a gente vai se expor a isso ou escandalizar o Evangelho de Cristo nessa penúria e nessa coisa tão maçônica e satânica que neles fazem. Mas acontece sim, e os resultados macabros estão aí nos YouTube, em todos os lugares, para todos nós ver. Tá, vai, não vai estar tá caindo pastor aí, eu sei como for presbítero, lá com outro menino no motel, tá entendendo? Então, porque isso ocorre, eu não sei dizer. E casado, tá bom, tem deles que é casado, então. Eu não sei dizer, a única coisa que eu sei dizer é que eu queria uma mulher, agora sim, eu queria uma mulher, a coisa mais linda do mundo, e eu não tenho, então. Aí eu também não sei dizer porquê, eu também não sei dizer. Mas vamos para frente, em nome de Jesus, que ela vai chegar, ou então Deus nos tira daqui, porque já que não está chegando, não está vindo nada para a gente, então a gente vai ficar aqui fazendo o quê? Nada, nada, né? Nada, fazer o quê? Então a gente vai ficar aqui só olhando PCC, criminosos, políticos ladrões, feiticeiros, comprar carro, moto, dá para pouco de pancadão e tudo na cara da gente, e a gente vai ficar só aqui para isso, então né? É melhor nem tá, que é melhor nem tá bom? E quando você vê um irmão, eita, morreu um irmão novinho, que nem aquele cantor, né? Ali cantava, amém, glórias a Deus, louvado seja Deus. É isso aí, tá bom aí. Pronto, tá aqui a mensagem, a profecia tá falando, tá aí. Então a gente vai ficar aqui só para vendo isso, né? Ou acaba com um carrão, com um pancadão, um carro de 100, 200 mil e cheio de mulher, aí onde ele para, fica cheio de mulher atrás dele. E você aqui, que nem otário, não tem um irmão, não tem nada, então você vai ficar fazendo o quê nessa terra aqui? Fazendo o quê? Só segurando esses fagantes, essas coisas satânicas aí? Aleluia, graças a Deus. Não é fácil não, meu irmão, não é fácil não, então. Enquanto eu aqui só tenho, não tenho nada, só tenho um básico normal, tá o ímpio ali passando com um pancadão de prostituição, ou seja, eu estou aqui tentando construir, tentando amenizar dentro de Deus, e ele ali está com todo o poder do diabo, seja por dinheiro, seja por riqueza, seja por coisas materiais, desfazendo tudo que eu estou fazendo aqui dentro de Deus. É triste, meu irmão, é triste. Então, eu já fiz até vídeo aqui, botei a caixa de som profética aqui, tirei uma foto dela, só montar, fiz montar em cima, ao invés de estar carregando uma cadeira, amarrei aqui em cima de um carrinho. E não é carro de 100, 200 mil, não é carro de 20 mil, 30 mil reais, carro básico. Então, e cadê que eu não tenho, cadê que eu nunca consegui? E olha que não é para tocar pancadão assim, não, para destruir as almas da pessoa, não, tá bom, meu irmão? É para tocar os louvores dessa menina, ou seja, eu só consegui ir pelos hospitais aqui, pelo comércio, então, eu ia até para outros bairros, e até mesmo para os interior, meu irmão, eu estou aqui no interior, fulano de tal, no estado de Alagoas, ou no Pernambuco, ou não sei, eu que foi tocar no meu coração, eu estou aqui nesse lugar, nesse ambiente,
e já fiz evangelização e tudo mais, e acompanha comigo um pouco o trecho eu fazendo, aí eu vou tocando louvor, enfim, porque tudo é direito autoral, infelizmente, até nisso não dá, mas pelo menos falando, né? Mostrando que eu estou falando e pegando ali naquele momento um pouco, enfim, cadê? E é para coisa boa, né? Mas cadê? Que as condições e nem nada favorecem. Então, meu irmão, nós estamos aqui nessa terra apenas para o cumprimento da palavra e para carregar essa parte podre, que inclusive são do ateísta aqui na terra. E vamos falar contra os filhos do diabo. Aí Jesus vai dizer aqui, eu vou ler, que eu não tá aqui, mas eu não gosto nem de olhar aqui, eu gosto de olhar aqui, que é a melhor fase está aqui, ó. Pronto, eu vou. Amém, pronto, eu vou olhar aqui em João, né, João? Pronto. Livro de João, capítulo 6, verso 35, ele vai nos dizer o quê? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Verso 35, João vai dizer o quê? O livro de João, capítulo 6, verso 35, de Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, aí ele vai dando toda a provação do que ele é, e para o que ele está aqui, e como já tem em mente, aí também você vai pular para João, capítulo 11, verso 25, que disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu também nisso? Então, olha aí. Me diz uma coisa, isso é ruim para a humanidade? Isso é ruim para a humanidade? E por que os ateístas estão dizendo que Jesus, Deus é ruim e é uma praga na Terra? Então, aqui está dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. Então, aí eu queria até fechar falando essa mais bonita que eu acho, uma das mais bonitas que eu acho, e eu não vou nem fechar, vou deixar ela para o final mesmo, que é lá João 3,16, que é uma das frases mais lindas na Terra inteira que Deus deixou. Então, Jesus está dizendo que ele é o pão, que é a vida, que é o alimento. Claro, eu estou com um cafezinho aqui que é o alimento carnal, e já tem um peixe assado e tudo mais que a minha mãe deixou com feijãozinho tropeiro. Ele é o pão espiritual, tá bom, meu irmão? Jesus é o pão, vamos supor, passou um carro agora, a gente tá falando da riqueza satânica, de tudo que é ruim, né? Aí passou um carro aí de pancadão, né? Bota, vai, toma. E é assim, é tudo. As mulheres hoje em dia só querem assim, não quer mais gente não, tá bom? É assim, é isso aí que elas querem, que elas querem. E se não tiver cuidado, as irmãzinhas também estão querendo, mais um reggaezinho gostam, um forró gostam, um rapzinho gostam, enfim, também elas estão nessa nivelada aí, nessa nivelada com o mundo também, infelizmente, tá assim, fazer o quê? Fazer o quê, né? Então, é isso, tá bom, meu irmão? Aí nós estamos falando aqui e de repente vem um ímpio com uns pancadão dele aí num carro, bufo, né? Nós não fazemos isso, né? E não podemos fazer, né? Então, e por que o ateísta vem dizer que isso aí é culpa nossa ou é nós que fazemos isso na Terra? Porque o ateísta diz que o traficante lá, ele fala, eu acredito em Jesus, tudo bem, o diabo também fala aqui, a Bíblia está falando que ele transforma. Caiu o skatezinho, que eu amarrei num skatezinho, depois eu pego ele, deixa pra lá. Tá? Eu bati aquele caiu. Estava aqui na frente. Bom, ele diz que tudo isso, né? Então, mas o diabo, a Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz. Aí também Tiago vai dizer, se não me fale, crês tu que é um só Deus? Pois bem, até os demônios não creem, estremece todo, né? Então, e o demônio, o diabo estremece, né? Louvado seja Deus, por quê? Porque eles sabem que Deus é poderoso, que Deus existe, e os demônios sabem da boca pesada que é Deus, porque eles são espirituais, não é que nem como nós, então eles sabem que a bagaceira ali que é mais pior do que para nós, porque a gente não está vendo, a gente vê só tribulações, né? Mas já no caso dele, ele consegue ver Deus, ele não consegue fugir, pronto. Nós já não conseguimos fugir de Deus, pronto. Não tem onde a gente for, que a gente se foge de Deus, porque ele vai estar na praia, no mar, em todo lugar. Não tem como. Que Jó já disse isso, e é verdade. Não,
Verbo, no capítulo 38, acho que para diante, já está dizendo tudo isso. Então, e como é que os demônios vão fugir de Deus se Deus está vendo ele cara a cara, ainda mais ele é espírito, né? Aí ele vê também Deus, aí ele vê e fica se tremendo, é assim, é também, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. E o povo lá ouviram lá no Moisés também, Deus, ouviram a voz de trovão que está aparecendo, que era de trovão, mas era Deus falando com Moisés. Então, aí o povo disse, não, vai tu sozinho lá, que a gente não está se cagando de medo daqui. Então, o povo também não aguenta a voz de Deus, não suporta. E nem eu, e nem você, e nem ninguém, tá bom, meu irmão? Se Deus quiser se apresentar perto de nós, até mesmo numa mula, ou seja, como for, ser transformado, é necessário ele nos segurar primeiro com o seu poder, porque senão a gente se caga e se morre de medo ali, se borra todo, porque como é que vai você ver um cachorro, um jumento, sei o que for falando perto de você, tá vendo? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Hein? Bom, a gente vimos aqui que os ateístas, eles estão mentindo, né? Bom, e o primeiro milagre de Jesus está escrito aqui na Bíblia Sagrada, mais precisamente no livro de João, no livro de João. Claro que a gente não vai fazer isso não, tá bom, meu irmão? É só falando o que ele fez e de fato. E no livro de João vai narrar aqui, do verso 1 ao 11, mais ou menos. Disse-lhe Jesus, mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Bom, isso ele está falando com a mãe, tá bom? Olha só, as pessoas dizem, não, não, chegou o momento que Jesus disse, que é que eu tenho contigo, mulher, que não é chegada a minha hora. Teve um momento que ele disse, quem são meu pai, minha mãe e meus irmãos? Aí disseram, não, a tua mãe, teu pai, o genitor, tudo lá, tá lá fora. Não, não, os meus pais, meus irmãos, minha mãe, são esses que estão tudo aqui, ouvindo a palavra de Deus do meu pai. Ou seja, ele teve hora que até renegou elas quando ele estava apenas no propósito canal e Jesus estava no espiritual querendo passar a mensagem. Então, aí ele mandou encher a Austrália e tudo mais, está dizendo aqui, e você vai ver ele transformando já em vinho, né? Aí, se você for no Novo Testamento, também vai ter inúmeras coisas, Jesus curando, Jesus fazendo em Marcos capítulo 3, Jesus cura os enfermos, em Mateus capítulo 4, Jesus cura os enfermos. Vamos só, já que estamos aqui, só para ver que a gente está na palavra de Deus. Né? Em João 14 também vai dizer praticamente quase a mesma coisa, ou foi o mesmo, ou então foram substituídos, porque Jesus fez várias curas naquele decorrer ali. Né? Em Marcos capítulo 3, vamos ver aqui, aí vai estar no verso 7 até o 12, mais ou menos assim, né? Aí, Jesus dizendo no verso, levanta-te e vem para o meio. Aí estava retrucando que era lícito no sábado fazer cura e tudo mais. Não é lícito sim, fazer o bem todos os momentos, né? Enfim, inclusive, estava ali falando até da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque as pessoas estavam atribuindo aquela cura para aquelas pessoas ali naquele momento, como para Satanás, tá bom? E também você vai ver aquele paralítico e tudo mais, que pulava lá no tanque de Siloé e tudo mais, se não me falho, e ela se curava, ela se limpava, enfim. Tem inúmeras passagens aqui na Bíblia Sagrada dizendo que acontecia isso, Jesus fazendo, e até mesmo os discípulos dele, após ele ter subido ao céu, e eles ficaram fazendo isso. Aí percorria, Mateus capítulo 4, verso 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pronto, eu não vou nem ler, mas pronto. Ok, você já está vendo biblicamente Jesus fazendo tudo isso, né? Aí também, eu deixei aqui para fechar, Jesus ressuscitando Lázaro também, Jesus tirando os demônios lá
daqueles gadarenos e tudo mais, botando nas manadas de porca, enfim. Jesus fez tudo isso porque os ateístas, aí os descrentes, todo esse povo está dizendo que Deus é sanguinário e que é mau, e que Jesus é só mitologia, é uma mitologia, como se fosse dinossauro, saci porerê e tudo aí vai. Aí é muita desgraça para uma pessoa e querer, o pior não é para ela, né? O pior é que elas ensinam para as outras pessoas que para viver uma vida vã, uma vida fútil, com comissões de ouvido, praticando todos os tipos de iniquidade. O problema todo está aí, tá bom? Então, aí Jesus chega lá em, em Lucas 4, né? Em Lucas capítulo 4, verso 31, e desceu a Cafarnaum, ensinar os não sabem. Então, aí eu vou só adiantar só para vocês verem. Aí Jesus vai dizer aqui no verso 35, e Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai dele, e o demônio lançando por terra no meio dos povos, saiu dele se lhe fazer mal. Enfim, Jesus expulsa de Nazaré, enfim. Aqui não é o endemoniado gadareno não, tá bom? Que teve alguns também, né? Aqui é o de Cafarnaum, esse é outro. Teve uns que Jesus botou, quem sou eu que tá aí? Não é... Claro que Jesus sabia, só perguntou para eles dizer, né? Se identificar, né? Somos uma legião, estamos aqui perturbando ele, então sai. Aí eu te rogo que não nos deixe por aí em vão. Aí mandou eles entrar nos porcos lá e foi isso aí do demônio gadareno. Então, Jesus fez isso aqui, né? Isso é ruim para a gente, isso era ruim, foi ruim para a humanidade? Claro que não, né? Foi bom, né? Agora, se você pega a sua vida, você vai analisar, a sua vida tem sido uma vida de paz, tem uma vida de tranquilidade, ou tem sido uma vida de turbulência, de inconstância, de incerteza, de tribulações, de luta, até mesmo luta que você diz, rapaz, eu não estou fazendo nada e está acontecendo isso e isso comigo, né? Que nem acontece comigo, tá bom? Eu não saio uma balada, eu só vivo deitado, enfim, está acontecendo isso comigo, então. E se não for demônio, o que é que está fazendo isso? Se você está quieto, está tranquilo, tá vendo? Se você está quieto, está tranquilo na sua casa, e porque vem um parente seu, às vezes, cheio de demônio, e vem tirar a sua paz, ou então levantar algo contra você, que você não é merecedor de tais coisas. Então, e quem é que está fazendo isso? Claro que a gente sabe que é o demônio e o diabo agindo de todas as formas para lhe tirar a concentração, a paz, o equilíbrio e o domínio Espírito Santo, espiritual, que é a vida de paz diante de Deus, né? Claro que a gente sabemos disso, né? Uma gangue, olha só, de bandido noeiro. Aí ela consegue de repente dominar o Brasil e também até o mundo lá fora, começa a dominar o mundo lá fora, ser conhecido no mundo até lá fora. Então, isso é eles que têm esse poder, ou é um poder demoníaco do maligno que até as autoridades e o político e todos eles não estão com condição de combater? Claro que é um poder demoníaco, poder de demônio, poder de tudo que não presta, que está ali fazendo tudo aquilo, né? Esses movimentos de academia, pronto, academia preta, né? Vê aqui até na China, na Coreia, é só botar aí. Tu tem, acho que tem academia? Tem academia na China? Tem, tudo tem na China, então. E por que a palavra de Deus não chegou lá? Porque, meu irmão, porque tudo que é para destruir a tua vida, teu casamento e a tua idoneidade, identidade diante de Deus, aí o mundo inteiro abraça, tá entendendo? E até aqueles lugares que eles dizem, são restritos, aqui não tem isso, não tem não. Aí tem também. A Coreia do Norte não deveria ter academia, né? A China não deveria ter academia, então tem também, por quê? Porque é pecado, é pecado, é pecado em cima de pecado, e é toda bagaceira pesada, principalmente, como eu disse, né? Onde está a nossa queda, a maior derrubação do pecado é no ato e na conjunção sexual, que é aquilo que a gente não consegue domar, é aquilo que nós só conseguimos domar com uma mulher, com uma princesa ali do nosso lado, ou então a mulher com um homem ali do lado dela, uma pessoa boa e tudo mais. Então eles abrem nesse sentido, né?
os punk, eles ficam famosos, milionários, é porque eles são a coisa mais linda do mundo, cantante, ou é porque eles cantam aquelas músicas prostituídas sexualmente sugestivas e as pessoas vão praticar aquilo como Big Brother, Fazenda e por aí vai. Claro que é isso aí, tá bom mesmo. Então, o que é o ato sexual? O que é a derrubação do homem no ato sexual? Proveniente do escárnio, da impureza, lasciva e tudo mais, é o que o diabo vai usar para te derrubar diante de Deus, porque ele sabe que de outra forma não tem como. Né? Louvado seja Deus por isso. Bom, aí a gente vimos que Jesus expulsou. Agora a gente vai para o Lázaro, onde eu falei que Jesus é a ressurreição e a vida, lá em João 11. Aí Jesus voltou para lá de novo. Eu acho que é João 11 e João 12, parece que fala a respeito sobre isso. Sobre a ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Claro que ele vai logo dizendo, por causa daquela morte, não era para o reino do céu ser glorificado e tudo mais, ele vai dizendo, até ele chegar ao ponto de dizer, ele está dizendo ali, né, teu irmão há de ressuscitar, porque essa morte, enfim, não é para a morte, mas é para o reino do céu, a glória de Deus ser glorificada. Ele vai dizer no verso 39, né, tirai a pedra, e tiraram, não é dito que se crer e verás a glória de Deus. Então, aí naquele momento, né, imagina que um morto está defunto, né, aí, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, aí ele vai falar um pouco, ele vai dizer, Lázaro, vem para fora, pronto aí. Agora sabe o que é que os ateístas querem? Olha só a onda dos ateístas. Bom, eu já li as 7 passagens, que é o número 7 de Deus perfeito, que eu botei foi 7 passagens, então eu vou deixar a no meio daqui para a gente fechar, né? Então, olha a onda do ateísta, sabe o que, é que ele quer? Jesus não disse que era para você ressuscitar os mortos, e por que vocês, irmãos, não vão para o cemitério ressuscitar os mortos? Jesus não disse que vocês iam curar as doenças, e por que vocês não vão ressuscitar e curar os adéticos, os HIV e todos eles? Aí eu deixei só uma partezinha lá, só dizendo, tá bom? Bom, primeiro que o irmão, ele já sabe, os irmãos, ele já sabe que a vida dele, ele está aqui, mas não é aqui. Todos os irmãos já sabem disso, os irmãos e tudo, tá bom? E que a vida dele é no céu com Deus, tá bom? Então, se ele morreu, foi um livramento para ele, como diz Apocalipse 14, bem-aventurado, olha só, ainda diz assim, né? Bem-aventurados são os mortos, olha só, é bom a gente ler, se a gente achar aqui, para ficar mais bonito, né? Bem-aventurados são os mortos que a partir de agora morrem no Senhor e as suas obras, os seus atos e tudo mais o acompanhará, né? Talvez eu possa não até achar, mas está aqui escrito, né? Aqui, Apocalipse 14. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo, né, que está conosco aqui, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Pronto, olha aqui. Então, o irmão já sabe que morreu, mas as obras dele é o quê? As obras evangelísticas, essa aqui que eu estou fazendo, que você faz aí, quando você pega até um pedaço aqui e põe em outro lugar, ou até uma mensagem, ou até um pequeno louvor, ou até um panfletozinho lá na rua, quando você dá a alguém, ou até mesmo um cafezinho quando você dá um morador de rua, enfim, tudo aquilo que você faz de bom são as suas obras, também tudo que faz de ruim são as obras dos que fazem o mal, né? Então, e essas obras aí, se a pessoa sabe que está fazendo as obras certas, então ele tanto faz morrer como está vivo, porque o sangue de Jesus e a glória de Deus vai segurá-lo, né? É isso aí, né? Isso aí, né? Então, aí, por que a gente iria para o cemitério ressuscitar um irmão? No caso de Jesus só fez aqui, não foi como base para a gente sair ressuscitando pecadores por aí, não, tá bom, meu irmão?
Ele só fez uma base quando ele disse até assim, né? Para que eles não creiam, ó Pai, eu creio em Ti, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso poderoso, mas eles não creem em Ti, então tem que acontecer isso para que eles vejam a Tua glória acontecendo ali no meio dele. Ou seja, não foi como base para a gente ressuscitar de funtaria, não, aí de Apocalipse, não, meu irmão. Quem morreu que se lasque, sejam eles bem-aventurado dentro de Deus, ou então aquele com o mundão na cachaça, na droga e tudo mais, que morreu que se lasque, arrebente de falar. O que importa é que Jesus mostrou ali que ele é a ressurreição e a vida, e que ele vai ressuscitar um dia a todos nós, né? Resta saber se nós iremos estar lá de pé na presença de Deus, tá bom? Então, não é que a gente ia sair por aí, vamos supor, eu disse também lá, né? Os gays, os imorais e todos eles, aí tem muitas pessoas carregando vida, AIDS, HIV, de tudo, sífilis, tudo, câncer e tudo aí por causa de prostituição, atos sexuais e tudo mais, diabolicamente. Então, e como é que eu vou chegar lá, não cure gay, cure prostituta, cure beberrão, cure tudo. Aí, meu irmão, se ele já sabe que ele é prostituto arrombado, assim, arrombado, cheio de ar, cheio de HIV, cheio de tudo, meu irmão. Imagina a gente passando a mão em cima dele e curando. Aí é que ele vai queimar a rosca tudinho, até chegar perto do sol de tanto queimar a rosca. Aleluia a Deus. Tanto prostituta como gay, todos eles, tá bom, meu irmão? Aí o irmão, as irmãs, todos eles, olha rapaz, estão ressuscitando agora defunto, então quem vai querer ser crente mais, meu irmão, se o Silvio Santos, ele viveu por dinheiro, pronto, se ressuscitasse ele ia querer, era mais dinheiro, meu irmão, viver 1 milhão de anos só por dinheiro, tá entendendo, meu irmão? Então tem que ter a limitação, aquela limitação, aleluia, glórias a Deus. Quem buscou a Deus, buscou. Quem se ajeitou dentro de Deus, se ajeitou. Mas tem que ter a limitação, tá bom, meu irmão? Imagina esses gays, todos eles, todo curado da AIDS, do câncer, do sífilis, de tudo. Imagina esse povo de novo fazendo toda a patifaria. Agora que ele ia ficar encangado, que nem 5, 10 cachorros, fica com as cachorras encangadas, rapaz, encangamento. Aí acabou-se o casamento, acabou-se tudo, tá bom, meu irmão? Aleluia, aleluia, Deus. Ou tu acha que o espírito que usa nós é o espírito de porco, o espírito caído de ateísta? Aleluia, a Deus, meu irmão. O espírito que nos usa é para derrubar ateísmo, o diabo e tudo porque nos infernos. É a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Vamos derrubar as obras dos infernos e botar no inferno as obras dos infernos, meu irmão. Aleluia, a Deus. Então, você viu que você já matou os ateístas tudinho, só com 2 passagens que eu falei. Não é nem minha, não é minha não, que eu não sou nada não. Aleluia, a Deus. A única coisa que eu sei é botar um gole de café na boca, pronto. Pronto, e olhe lá se não tiver até veneno aqui, pronto. É a única coisa que eu sei aqui, ó. Pronto, a única coisa que eu sei é quando eu sair daqui, eu vou me ajeitar um pouco, me lavar um pouco, comer um pouco, preparar um pouquinho de comida, porque eu moro só e não dá para se levantar direto. Eu levo um chocolate, levo uma água, e levo um pratinho tampado com uma comidinha para eu comer à noite, que eu como um pouco mesmo. Então fica ali, às vezes, no quarto, eu como ali mesmo, tá entendendo? É mais ou menos assim, tá bom? De tantas dores, de tanto sofrimento que me ocorre, então. Aí eu tô planejando de ir para lá e voltar a botar a Raina Meida para louvar lá na televisão, no rádio ele tava, né? Não é isso, né? Então, mas de repente eu posso nem chegar lá, eu morrer ali mesmo, oi, morrer ali, então. É isso, tá entendendo, meu irmão? Então, nós não sabemos que iremos morrer, a gente não sabe que fumar causa câncer, doença e tudo mais, até impotência sexual, segundo eles falar, as drogas nos causam mal, a bebida, o homossexualismo, a idolatria e essa briga infernal política e tudo mais. A gente não sabe que são os políticos que causam as guerras, as dores, os bombas atômicas, os bombardeios. Então a gente não sabe que tudo isso, eles estão preparados para isso. Então cabe a nós, o diabo preparando o mundo para toda destruição, seja imorais sexuais e perversões de todo jeito. Então a gente não sabe tudo isso, então a gente vai se preparar para Jesus, né? Pronto. Aí eu disse a ele também, pronto, então. Aí Silvio Santos viveu, né? Tinha 5 mansões nos Estados Unidos, em vários lugares lá, só lugares da elite, né? Tinha bilhões e bilhões, SBT, baú, telecena e tudo. Então, ele morreu, levou o quê? Nada. Então, se ele morreu, não levou nada, e a gente sabe que vai morrer, não levar nada, então vamos pegar na esperança que é Jesus, né? Aí eu vou aqui, ó, a coisa mais linda do mundo. Eu vou falar o que os ateístas são.
dentro da palavra de Deus, aqui, e para que ele trabalhe. Por isso que os canais dele, ó, em 5, 6 meses sobe para 100 mil, 200 milhões, mas é necessário que seja assim mesmo, porque os perdidos são como a areia do mar, incontáveis. E nós vamos dizer aqui para quem eles estão trabalhando, os ateístas, e todos eles aí, ó, aqui, ó. Jesus dizendo em João, capítulo 8, verso 4. Vós tendo por pai o diabo e queres satisfazer o desejo de vosso pai, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, ou seja, homicida é todo, né? Aí vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, ver o que, quem está na mente do Jason Ferro, Antônio Miranda e todo esse porra aí. Vamos ver o que é que está lá. Vamos ver o que é que está lá. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Vamos ver que Deus tem a mensagem para ele também. Vamos ver aqui. Ó. Pronto. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, no qual o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos aí, dos ateístas e todos eles, para que não lhe respondesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, a semelhança do nosso Deus. É isso aí, tá bom, meu irmão? Então é isso aqui, é o diabo purinho, todos eles, né? Agora vamos lá, Deus está matando a humanidade, é Deus que está matando, é Deus que está se virando aí no traficante, político ladrão, é Deus que está fazendo isso, né? Agora vamos lá matar os ateístas aqui em João 3,16 e fechar a obra de Deus aqui na terra. Vamos lá matar os ateístas tudinho. A gente mata os ateístas aqui e vai para... Pronto. A gente mata os ateístas aqui em João 3,16, a gente vai para Lucas, Marcos, para fechar lá o que foi que Jesus nos disse aqui. Ele está matando aí as almas, não, nós somos para salvar, nós somos a parte de salvação. Porque Deus amou, João 3,16, porque Deus amou o mundo dessa maneira, que ele é sanguinário, que ele é matador, que ele é violento. Eu falei, não, quero que não, tá bom, meu irmão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus sofreu unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente vai para Marcos aqui, é o que? Deus está falando da vida eterna, né? A salvação, né? Aí a gente volta um pouco e vai para Marcos aqui, ó, no último capítulo de Marcos, se não me falha. Marcos, capítulo 16, versículo. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Pronto, o desonfé já está condenado, tá bom, meu irmão? Os ateístas, é a palavra do Senhor, tá bom? Agora o que é que Deus está nos usando para mostrar para vocês que eles são filhos do diabo, que eles não têm nenhum compromisso com a tua vida. Pronto, eles dizem qual é o propósito do ateísta dizer isso, que Deus é sanguinário e que Deus é matador. Sim, qual é o propósito maior por trás disso? É o quê? É te levar para a eternidade? É te dar vida ampla? É te dar amplitude da vida? É te rejuvenescer? É te dar cura? É te dar bênção familiar e humana? É o quê? Qual é o propósito dele? O propósito dele é satânico, meu irmão. É eles ganharem o dinheiro aí das máquinas e depois espalhar mentira na terra. Só isso, tá bom, meu irmão? Qual é o propósito que ele tem, meu irmão? Ele só faz dizer que Deus é sanguinário, que é matador. Então, qual é o propósito que ele tem para a nossa vida? Que Jesus disse que a eternidade é para nós. Pronto. Aí vamos tirar Jesus e vamos botar os ateístas. E agora, ateísta, tu vai dizer o que para nós? Então, porque o único salvador, o único caminho para a vida eterna, todo o mundo inteiro, as máquinas, o mundo, os maquinários, tudo sabe que é só Jesus, que é o... Olha só que mulheres lindas, maravilhosas. Então, quem está segurando essas mulheres? Era para essas mulheres estar tudo nuas, com a bunda balançando e com a cara cheia de tatuagem. Então, porque elas não estão? Porque elas não estão, porque é o sangue de Jesus, é a glória de Deus que está segurando todas elas para ser as flores mais lindas do mundo, tá entendendo? A vontade dela, a minha, de todos nós, era para estar na mesma prostituição lá dos PCC, dos funk e dos pancadões, tá entendendo? Mas só que entra agora de Deus e de não, você não é para estar assim, você não é assim, você é meu escolhido, começa a falar na nossa boca e a gente passa, transmite aí para a terra inteira, tá entendendo? Então, e aí? Vamos tirar Jesus, vamos tirar, pronto. Eu nem quero fazer isso porque vai me romper o espírito agora, pronto. Mas eu tirei Jesus da minha vida, pronto. Não tem nem como eu esconder, pronto. Eu tirei Jesus, eu vou tirar até a rainha meia da minha, que eu vou tirar tudo, pronto. Eu apaguei
Eu apaguei Jesus Cristo, a salvação, apaguei tudo da minha vida. Pronto, ateísta, Jason Ferro, Antônio Miranda, Daniel Gotijo, Leandro Carnal e todos vocês no mundo inteiro, pronto. Eu tirei Jesus, tirei Renan Almeida, tirei todas essas meninas e todos os irmãos aí, pastor Antônio Júnior, todos eles da minha vida, pronto, eles não pertencem mais. E agora, vocês têm o que para me oferecer para eu ter um descanso na minha alma, na minha vida, na minha reestruturação familiar e para que eu saia do vício, da droga e de tudo mais? E aí, Jason Ferro, como é que eu vou limpar a Cracolândia sem o evangelho do seu Jesus? Me diz aí, me é levar para o psiquiatra? É me levar para o psiquiatra? E como se é cheio de psiquiatra, cheio de capa, e por que está cheio de cacudo? Então, não tem negócio de cacudo não, meu irmão. É levar para a palavra de Deus, tá bom, meu irmão? Se tira a palavra de Deus, o mundo morre. Eu tirei a palavra de Deus aqui, tirei a Rainamê, tirei todo mundo morreu para mim, tá bom, meu irmão? O mundo tá morto, tá vendo? Tá vendo que não tem como viver? Tá? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se tira Deus de mim, meu irmão, eu tô numa pelinha aqui de nada, já é pela graça de Deus, misericórdia de Deus. E as meninas me sustam dando louvor, meu irmão. Se tira essa menina de mim, eu já fui um cacudo, meu irmão, um guisado, um pai de santo, um macumbeirista, um idólatra de Lula e Bolsonaro, de mais, de papo e de tudo, só andar que nem um Zé Ruela, um abestado e tudo que não presta aí na terra, meu irmão. Se tira a palavra de Deus de mim e essas meninas, meu irmão, tá vendo que eu vou ficar com a cara toda preta de PCC e de tornozeleira eletrônica e tudo que não presta na terra, meu irmão? Tá vendo que eu vou ficar assim, meu irmão? Tá vendo que não tem como sustentar, meu irmão? No mínimo você vai me ver cheio de droga aqui, meu irmão, cheio de maconha, cheio de PCC, cheio de fumaça de maconha, de narguilé subindo aqui, rapaz. É isso que você vai, Bob Marley, símbolo de maconha, de droga, de reggae, de tudo, de funk, de tudo, rapaz. A cara toda preta, um homem desconchavado, um homem que não é mais bonito, uma mulher que não é mais bonita, tudo cheio de tatuagem, tudo cheio de brinco, o buraco onde tem velho orifício, tudo arrombado, tudo dilacerado, rapaz. É isso aí, rapaz. Se tira Deus da vida da gente, fica isso aí, rapaz. Que tá vendo que a humanidade não tem condição, meu irmão. Só basta você ver, meu irmão, o lulismo e o bolsonarismo, ele conseguiu dividir a nação da brasileira, meu irmão. E inclusive não tem mais como nem unir mais, porque virou agora o inferno eternamente nisso aí. Então, só Jesus que vai poder restaurar isso aí e acabar com essa lástima, esse câncer maldito de idolatria política, tá bom, meu irmão? Agora tem o homossexualismo, tem a idolatria de futebol, de Globo, de cantores, de tudo, de beberrão, de drogado, de PCC, de tudo isso aí, meu irmão. Só não há, a humanidade não faz mais nada não nessa terra, nem dana de Trump, nem tupinada, nem tupinude, nem mais nada não, meu irmão. Nosso salário vai ser sempre para comer e morrer até Jesus voltar, tá entendendo, meu irmão? Ninguém faz mais nada não, a não ser que quando você viu o anticristo, ele vai te dar tudo, ele te massacrou a vida todinha, e agora ele vai abrir o mundo, vai te dar carro, vai te dar tudo, aí vai dizer, pronto, aqui, traz a arma pra mim aí, ó, bota o chip aqui dentro da tua testa, é isso aí que ele vai fazer, tá bom, meu irmão? Ou seja, ele te oprimir a vida todinha com um saláriozinho mesquinho, um saláriozinho ínfimo, que é o salário mínimo, que só dá para pagar aluguel e umas coisas básicas, e glórias a Deus ainda, mas então, te oprimir a vida todinha, e só eles ficando ricos, só político ficando rico, e só pessoas de vida inútil ficando rico, milionário, e agora vem cá um dia de botar um chip na tua, que nem de Apocalipse 3, na mão direita, na testa, para te dar carro, te dar tudo aí, meu irmão, é que tudo combinado aí, meu irmão, é tudo combinado com os governantes e diabo aí, tá entendendo, meu irmão? Então, a escolha é sua, tá bom, meu irmão? Aí você tem que, bom, você já viu que não tem como limpar os cacudos, os beberrão da Praça da Sé, pronto. Eu morei 7 anos em São Paulo, né? Aí eu vim de São Paulo para minha terra natal, em Maceió, Alagoas, tá bom? É Maceió, Alagoas, tá bom? Aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Em 2021, né? Então, já faz 4 anos que eu saí de São Paulo, né? Então, e porque eu vejo o vídeo aí dos irmãos na Praça da Sé, cheio de coroteiro, cheio de caco do lado, tá entendendo, meu irmão? Porque não muda, não é CAP, não é psicólogo, nem nada, não muda não, essa terra não muda não, tem como mudar mais não, meu irmão. Só o poder de Jesus Cristo, restaurador aqui, a glória de Cristo aqui, volta a palavra para aqui, ó, volta a Raina Meida para aqui, ó, volta um pastor para ali, ó, volta você que ouve a palavra para aí, ó, volta você, irmão, que faz a missão para lá, volta você, aí você até você duvida aí que você corta o cabelo da pessoa de rua, pronto, Deus está te usando, você que não é crente, mas você dá um pão a alguém aí, filma aí que deu, pronto, Deus está te usando, você que não é crente, mas você pegou e tem um canal aí, corta capim, mata das casas do povo que não tem condição, Deus te usando, tá bom, meu irmão? É isso aí, não tem, é isso aí, tá bom? Deus vai usar agora
se necessário for, até as pessoas que são ímpias, claro que elas não estão na presença de Deus, elas são ímpias, biblicamente falando, mas claro que a amplitude e o trabalho que ela faz é de cor de Deus, e é tão tal que ele até apresenta Deus ali. Não, eu estou fazendo aqui na graça de Jesus, na misericórdia de Jesus, ou seja, então, mesmo que ele está caído, mas de certa forma o Espírito Santo já plantou uma raiz eterna dentro dele, tá bom, meu? Eu vi um rapaz hoje aqui de manhã, um vídeo aqui no Facebook, logo cedinho, né? O rapaz pegou o menininho só com R$ 2, dois meninos, garotinho, para ajeitar a bicicleta. Aí o pneu dele estava todo arrombado, furado mesmo, assim. Aí ele disse, é R$ 2 para ajeitar aqui, tá bom. Aí o rapaz fui ajeitar e filmando tudo aquilo ali mostrando. Aí depois o rapaz botou o pneu, botou cama de ar, botou tudo, ainda deu pipoca, deu guaraná, deu tudo pro menino por R$ 2. Ainda pegou 2 moedas de R$ 2 e deu o menino. Aí eu vi gente lá dizendo, não, que não é para filmar, não é para filmar, não é para filmar, é você, rapaz, que é o diabo, aí o diabo no corpo, é o diabo no seu corpo aí, tá bom, meu irmão? Por quê? Porque você sabe, né, diabo, que quando você diz não é para filmar, você sabe que isso aí está impactando a vida no mundo todo. E qualquer pessoa no Japão, na China, em qualquer lugar onde esse vídeo chegar, a pessoa fazendo isso e alegando uma criança que, segundo a palavra de Deus, é a maior no reino do céu, então a glória vai ser plenamente para Deus. Não é para aquela pessoa que fez aquilo, não. Aquela pessoa vai receber um ato de bondade, de amor, que fez aquilo de bom, mas quem vai receber toda a glória é Deus. Porque quando eu vou lá, eu não falo dele, eu dou parabéns para ele, mas eu dou a glória para Deus. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, meu irmão. Então, é Deus que é glorificado em tudo isso aí, tá bom, meu irmão? Aí, agora olha só, uma pessoa amargurada de que não é para filmar, né? Aí quando dá fé, milhares de comentários vai chegar ali em cima deles, aí você é mal desamado, você não é coração, você parece que nem vida tem, enfim. É isso aí, tá bom, meu irmão? Porque ele quer esconder as obras boas de Deus, né? Aí eu digo a ele, aí como Deus me usa espiritualmente e pesadamente, eu digo a ele, então, meu irmão, aí então quer dizer que em tsunami, em catástrofe, guerra e tudo mais, não é para se fumar, nem fazer nada, nem chamar ninguém para ajudar, já que agora é pecado e agora é honra para o homem. Olha só mesmo, é impressionante, né? Imagina, teve um tsunami nos Estados Unidos ou no Japão, ou seja onde for. Aí agora, como não é para ser filmado, se não é para ser filmado mostrando uma bala ou dando um café a uma morador de rua, então também não pode ser filmado tsunami nem nada, não é para filmar nada. A lógica é essa aí, a lógica é essa, né? Não, mas não é assim não, tá bom mesmo. Filme incentiva as pessoas a fazer o bem, tá bom? E a palavra de Deus ainda vai nos dizer, é melhor você dar do que receber, é melhor você dar do que pedir a Lula, a Bolsonaro, ao Papa, ao jogador de futebol, tudo isso aí, pronto, é melhor você ter para dar. Eu tenho um pão, eu só tenho um pão aqui, eu só tenho um cafezinho, quer? Tá pronto. É melhor eu dar esse pão aqui, mais você aqui, do que eu pedir esmola, mais você aí na rua. E é isso aí, a palavra de Deus diz isso aí, louvado seja Deus, glorioso seja Deus, bendito seja Deus, Deus te abençoe. Deus te ilumine. E vocês viram, né? Eu não estudei, tá bom, meu irmão? É Deus que abre. De repente, assim, eu tava ali, ajeitando umas besteiras e até umas letras que eu achei aqui. Aí eu tava amarrando o nome da Raine. Não tinha o Almeida completa, não. Aí se eu botar lá, eu vou fazer o nome Jesus. Que é assim, quando bate na minha mente, ou então eu faço o nome de Deus quando tem uma letra D, mas tem a letra D, mas não dá para fazer o nome de Deus, mas ainda dá para fazer Jesus, então. Aí eu tava ali fazendo isso, né? Aí Deus já colocou no meu coração para pegar aqui contra esse ateísta aí, os ateístas do mundo todo, que fala que o plano de Jesus é ruim, é maléfico para todos nós. Agora o pior é que ele não tem um plano melhor para nossa vida, melhor do que o de Jesus, né? Não tem, né? Ou seja, ele só sabe jogar fogo num palheiro, tá bom? Olha, o diabo chega assim, né? Pega um ateísta desses por aí. Aí sabe o que é que ele vai dizer? Olha só. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus, bom, grandioso é o nome de Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja tributado somente a Deus, somente a Deus. Então, o diabo, aleluia, glórias a Deus, não, Senhor, não deixa prender a minha máquina não, deixa aqui, volta onde está, volta para onde estava aqui, Senhor, não deixa ele prender não, deixa ele prender, que não é nosso não, Senhor, não é nosso não, deixa aqui, Senhor, deixa a minha mente onde está no lugar, em nome de Jesus, eu te imploro, ó grande eu sou, Rei da minha vida e Salvador nosso, te imploro, deixa a minha mente onde está, que ele passou apagando tudo aí, passou apagando. Eu te peço, Senhor dos Exércitos, te peço, põe a minha mente no lugar, Senhor. Te peço em nome de Jesus, põe a minha mente no lugar, Senhor, põe a minha mente no lugar. Não tem nada a ver com isso aí, não.
Eu não tenho nada a ver com esse mundo podre, não. Eu te peço, Senhor, deixa a minha mente e deixa o vilume onde eu estava pegando. O diabo usa as máquinas, tá bom, meu irmão? Usa tudo isso. Se ele consegue usar essas máquinas e apagar a minha mente, eu que estou tentando estar na glória de Deus. Agora imagina quando ele colocar o chip com essas máquinas de Elon Musk e tudo aí, do chinês e tudo aí em cima na galáxia e tudo mais. Aí acabou, acabou. É isso aí, tá bom mesmo? Pronto. Eu vou até te dizer, pronto, já que ele vem maquinado tudo para cá, pronto, eu vou te dizer, pronto. Imagina que eu estava pregando aqui, né? Aí ele passou com essas máquinas e apagou meu entendimento espiritual, ou seja, eu não estou me lembrando mais o que era que a gente estava falando, ou seja, eles apagaram, tá bom? Isso é as coisas básicas, tá bom? Agora imagina quando ele botar o chip da besta na tua testa, na tua mão, sendo que vai ser programado lá nas máquinas do Elon Musk, do chinês e tudo mais, e ali vai ser manipulado. Aí tu não... Se quando tu vier pensar em Deus, teu entendimento, ele já apaga logo ali por dentro da máquina. É isso aí, tá bom? E agora tu vai andar que nem aquele zumbi de Apocalipse. É claro que é zumbi, de morte e vida e tudo mais, é de morte e vida, mas agora tu vai andar que nem um zumbi. Dinheiro, cara preta, funk, diabo, satanás, homossexualismo, dinheiro, cachaça, droga, enfim, vai andar assim. É isso aí que eles vão fazer na tua máquina, se tu deixar. Mas eu não quero nem saber, não é meu não. É por isso que eu estou dizendo a Deus. Volta para mim aqui, Senhor, volta para mim. Pronto. Parece que eu estava falando aqui, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, amém, louvado seja teu nome. Parece que eu estava falando aqui e se tira o evangelho, tira a Raina Almeida, claro que ela é a minha ajudadora, tá bom, meu irmão? Eu quero dizer aqui também para vós, todos vocês, eu e a Raina Almeida, claro que não é conscientização dela não, tá bom? Eu fiz só pela, digamos que eu vou fazer uma programação sobre essas meninas e elas estão aqui na minha vida, antes mesmo de eu se converter, então, aí a Raina Almeida, de repente, eu escolhi ela, já que eu me converti, ela estava ali nas redes sociais minha, mas eu não via, né? Então eu ia procurar só os pecados, então. Aí foi quando eu comecei a amar muito ela, e aí eu resolvi fazer um canal aqui também. Aí eu fiz um canal para mim só, né? Aí eu botava oração, ou então mensagem bíblica de Salmo, um Salmo 23, não era escrito não, era escrevido ali para a pessoa ler, e eu ficava lendo ali para as pessoas verem, aí não dava nem visualização, nem nada, ninguém queria ver, né? Eu digo, pronto, Senhor, então, eu já estou 8 meses aqui fazendo isso, ninguém quer ouvir oração, ninguém quer ver mais nada, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui que nem bestão, então. Aí foi quando Deus tocou na minha mente, eu já trabalhava com a Raina Almeida em todos os modos de dizer. Aí foi quando eu botei ela aqui para louvar, aí começou. Tem mais de 3 milhões de visualização no canal aqui, já por causa dela, não é nem por mim, né? Então, se essa menina, olha só como ela é bendita, tá bom? Eu digo sempre para ela, os pais dela no Instagram, às vezes ela curte lá e tudo mais, então, eu não sei se é ela, se é os pais dela, eu digo sempre para ela, mensagem forte dando de Deus, né? Olha, Raina, ela postou essa foto aqui, pronto, essa foto aqui, porque não dá para ver direito, tá bom? Ela postou essa foto aqui, né? Talvez todos vocês aí viram no Instagram, eu disse a ela, né? Olha, Raina Almeida, cuidado que tu tá ficando muito lindíssima aí, e tá mesmo, tá bom? Aí tá crescendo, aí a tendência, a mulher vai crescendo, ela vai ficando mais lindíssima do que já é, a lógica é essa, tá bom? Nós homens não é assim não, pelo menos eu não sou assim não, mas as mulheres são diferentes. Se elas já são bonitas, pequenas, que nem a Kiara Vitória. Pô, se você ver, você não vai ver a foto que a Kiara tá ali. Pronto, ela ainda tinha uns 12 anos, mais ou menos. Então, hoje ela tem 16. Então, se você ver, nem parece ser a mulher de hoje, entendendo? Então, ficou muito mais bonita, muito mais apresentada. E essa é a lógica de Deus, tá bom? Então, aí eu disse a Raina Almeida, né? Cuida do teu corpo, é a morada, a habitação do Espírito Santo, do templo, do teu ministério, porque Deus te usa poderosamente. Deus te usava sem eu nem ser convertido, ou seja, tu já era usado por Deus para a minha conversão, então se cuida aí também, tá bom? Eu passo a mensagem, a visão de Deus, tá bom?
Então, mas teve outras e outras pessoas que também já se converteram, ou já ouviram o louvor dela, de qualquer menina dessa aí, e chegaram à convenção devido a isso também. É Deus trabalhando de uma forma que nós não conseguimos mensurar o plano que Deus trabalha antes de nós nos converter. Deus já usava alguém aí, um fiel a Ele, um justo dele, seja uma idosa, um ancião, como for, para a nossa conversão, tá bom? Por exemplo, o pastor Luiz Gonçalves, do programa Arena do Futuro da Igreja Adventista Sétimo Dia, então, eu não conhecia aquele homem, né? Eu nem conhecia que existia Igreja Adventista. Eu sabia que existia Católica, Assembleia, Quadrangular, Universal, tudo isso aí, tá bom? Mas eu nem sabia que existia Testemunho de Jeová, de Mormon, tudo eu sabia, mas eu não sabia que existia Igreja Adventista Sétimo Dia. Eu não sabia. Eu vim saber já depois que esse pastor Luiz Gonçalves se apresentou diante de mim lá aqui em Maceió, antes de ir para São Paulo, em 2010. Parece que a minha mulher nem tinha me deixado ainda, a minha ex. Parece que era assim, estava naquela fase de tribulação ainda. Aí Deus se apresentou ali na pessoa dele, falando comigo, assim, pessoalmente. Então, você que não, a minha mulher parece que já tem deixado, enfim. Você que está na cadeira de roda, você que está cheio de cachaça agora, você que está pensando em se matar, você que quer dar um fim na sua vida, enfim, tudo que ele estava falando era a minha vida que estava acontecendo ali. Então, se não foi Deus, quem estava usando esse homem aí, né? Então, e como é que ele está falando dessas coisas que está acontecendo comigo, né? Então, era Deus já usando ele, e sem ele saber, tá bom, meu irmão? Ele solta as mensagens, que nem eu estou soltando aqui, mas talvez uma pessoa ali, esse irmão falou uma verdade do que está acontecendo com a minha vida, com a minha família, enfim. Aí é aquilo que vai impactar, que é assim que Deus trabalha, tá bom? De repente eu falo 2, 3 horas aqui, mas só 10, 15 segundos é que vai impactar aquilo que está acontecendo na sua vida. É mais ou menos assim, tá bom? Com a minha, com todos nós, né? Não é os louvores da mina tudinho que vai impactar, não. É só algum que impactou a sua vida e você diz, ah, rapaz, essa mulher falou dentro da minha alma aqui, e eu não sei porquê, mas ela falou aqui dentro, que nem a Kete Teixeira e a Kemi Maciel, né? É as mais novas aqui, junto com a Tainá Vitória, que eu conheci aqui. Então, mais nova de conhecimento aqui nas redes sociais como um todo, depois. E como é que eu vi a Kete Teixeira, que foi a primeira que eu conheci, cantando dentro da minha alma, se eu não conhecer ela, e se eu, nem eu conhecer o pastor Luiz Gonçalves e tudo mais, nem o Antônio Júnior e tudo mais. Então, é porque Deus já estava mexendo ali, tá bom, meu irmão, no céu, nos anjos e tudo mais. Ó. Eu quero, ele não está dando valor agora, não, mas não tem problema nenhum. Deixa a Raio Almeida ali, deixa as que estão em cima, era que já tinha, essas aqui já veio depois da minha conversão, mas eu tô falando das que já tinha, sem eu saber que tinha, tá entendendo, Panda? A Raio Almeida ali, deixa ela ali, ali, ela vai botando uns louvores, ele não vai ver agora, mas depois um dele vai ver. Aí deixa a, a cantora Gabriela Silva, aquela Vitória Maria Massá, enfim, tá tudo ali. E tem também a missionária Camila Souza, que ela é mais da área da pregação, assim, que inclusive já veio até para Marcel aqui pregar, então. Já estava tudo ali pegando e eu só vim ver depois da minha conversão. Agora já essas outras que estão tudo aqui embaixo, elas vieram já depois de eu convertido, então foi fácil de eu ver elas, entendeu? Então, Deus já estava ali, ó. Deixa esse pastor aqui, deixa o Antônio Júnior ali, deixa esse outro aqui, enfim, quando Deus abre a tua visão, tu começa a ver as coisas de Deus, aí tu diz, rapaz, estava todo esse povo aqui, eu não sabia que tinha, porque o pecado é assim, o pecado vai te cegar com o narguilé, com uma droga, com a curtição, com o Neymar, com o Messi, com o jogo, com o São Paulo, com o Flamengo, com tudo, com o Globo, com o Big Brother, com tudo, e tu só vai passar a ver essas pessoas maravilhosas, tudinho que tem aí, depois da convenção, é que tu vai ver, por exemplo, tem louvores aí. Essa menina canta aqui, a Steph Jacques, pronto. Deus vai me sustentar. Eu pensava que era da Caia Teixeira, assim, que eu amei mais por causa dela, então. Aí quando eu fui olhar, era da Steph Jacques, olha só, então. É a Steph Jacques com essa boca bendita dela que canta esse louvor, né? Aí eu fui olhar, tem milhões e milhões de visualização, que foi ela que cantou originalmente, e ela mesmo, tá entendendo quem gravou, então. Eu pensava que era a Caia Teixeira, então. É até disso, tá entendendo? Tem coisa que você só vai descobrir quando você se aprofundar e quando a sua mente, a sua visão e tudo espiritual começar a ficar aguçado também, meu irmão, você vai ver coisa
que você vai dizer, meu Deus, por que o Senhor está me mostrando essa desgraça tão grande que não faz parte da minha vida, não, mas Daniel via coisas pesadas, né? Até besta, chifre, ponta, cabaré, via tudo, então. E era Daniel dos cabaré e das bestas, não, né? Então, mas Deus abriu a visão dele, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, João viu besta de chifre, de mar, de deserto, de tudo, então. João era da besta? Não, 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 porque Deus abriu a visão dele e teve coisa que ele começou a ver que ele nem queria ver, pronto. Eu estou vendo coisa que eu nunca, que eu não queria nem ver e não sei porque Deus está vindo para eu ver, mas não é que está abrindo, tá bom, meu irmão? É que na medida que Deus vai te aprimorando, que Deus vai te enchendo, aí que tu vai olhando para a rua assim e tu vai vendo. A Bíblia vai dizendo, beberrão não vem para o céu, gay não vem para o céu, PCC não vem para o céu, criminoso não vem para o céu, mulheres de nudez, de sensualismo e tudo mais, não vem para o céu. Político idolatria não vem para o céu. Globo, futebol, enfim, meu irmão, tu vai dizer, meu Deus do céu, ou eu morri já, ou então o mundo já está tudo morto. Ou seja, é a tua visão que vai começar a ver tudo isso, tá entendendo? Aí você vai para a praça, né? Era para estar a coisa mais linda lá, as árvores, os animais, não, mas não é. Aí tá cheio de beberrão, cheio de drogado, né? Inclusive eu falo até com alguns deles lá, quando eu passo, não, várias passam por aí, então. Aí Deus vai mostrar aquela visão ali à toa, satânica, eles presos nos cacos e tudo mais, e o que é que o diabo faz. E teve até um deles que disse assim para mim, né, no domingo evangelizando. Eu mostrei vídeo para ele, eu mostrei o canal Carrainamento do Mar, tá vendo aqui, ó. Essa menina tá aqui, né, comigo, né? Aí agora a gente tá indo para 30 mil seguidores, então. Você, e eu não ganho centavo, que nem você tá vendo aqui. Eu comprei 4 milhas, eu dividi com você, tô comendo aqui, né? Então. E eu não ganho centavo, não ganho nada. É eu porque eu quero ou é porque Deus? O cara quer Deus, então. Ele até confirmou porque ele já era um missionário da obra de Deus e ele caiu nas drogas num carro que estava morando ali na rua. Olha aí. E ele pediu até que se lembrasse nas orações dele ali, naquele momento, está sempre lembrando por ele, ou seja, a força do pecado tem que ter muito cuidado, tá bom, meu irmão? A força do pecado para te derrubar e te prender é muito pior para você sair de lá. Por exemplo, assim, o meu pai fumou 60 anos, né? Olha só, meu irmão. Agora que ele veio conseguir parar de fumar, porque ele já estava. Então, assim, tá entendendo? Então, olha só. Deveria ter parado logo. Não, meu Deus, eu estou ficando meio estranho, então eu vou parar. Não, mas não. Então, às vezes é necessário a pessoa se arrombar todinho, se destruir todinho, até mesmo com a rádio, ou seja, como for, para dizer o que foi que eu fiz da minha vida e agora, quem poderá me ajudar? Bom, Deus ajuda a alma, tá bom? Mas a carne dele vai se ferrar ali naquela doença e se definhar ali, ou então nas loucuras que ele fez na cadeia, 30, 40 anos, 1 milhão de anos lá, ele ficou preso, vai ficar preso, então. A alma, Deus pode salvar. Agora, as consequências, Deus não salva, não, tá bom, meu irmão? Ah, ah, eu vejo aí essa pegação aí. Eu não vejo, não, que eu não assisto porcaria, não, tá bom? Mas às vezes a gente vê pedaço de vídeo aí na internet, ele até mangando mesmo, mangando, né? Ah, eu fui num banco, fulano de tal. Aí eu fui engravatado assim. Aí eu tinha milhões de dívidas. Eu passei lá a dívida ali. Aí olha, a minha fé, meu irmão, quando eu fui no outro dia, eu devia milhões e agora tinha trilhões na minha conta. É mentiroso, filho do diabo, tá bom, filho do diabo, tá bom mesmo. Porque eu devia várias empresas e eu paguei agora há pouco e Deus me deu condição, mas estava tudo lá, as dívidas das empresas, tudo. Então eu não me converti porque Deus não tirou a minha também. É mentira, é tudo diabo, é coisa do diabo, é tudo combinado com o diabo para te dar um evangelho mentiroso, um evangelho que não é esse evangelho que a gente está aqui pregando, que é dentro da base de Deus, não, mas é um evangelho mentiroso, um evangelho que não muda e um evangelho que faz Deus como se fosse o seu capacho e o seu. Não, eu só vou te servir, Deus, se o Senhor me der carro, mansão, apartamento, dinheiro no banco, quer ter conta no banco, olha só, Deus barganhando com Deus. É claro que você vai pedir a Deus, não, Senhor, pelo amor de Jesus, me dê pelo menos uma mulher, uma esposa para mim, né? Assim, me dê uma porta de emprego, Senhor, que eu quero trabalhar, né? Que seja de gari de rua para limpar a rua. Enfim, você vai pedir as coisas normais que está dentro de Deus, né? Mas só que eles não querem isso, não, meu irmão. Ele quer logo, nunca estudou,
nunca fez nada, aí vai lá para a igreja e ficou rico, milionário. Agora, como foi, ninguém sabe, né? Então deu sangue de diabo, só sempre deu sangue de diabo, né? Por quê? Porque a realidade nossa não é essa aí, né? Então, eu já pedi a Deus um carro profético aqui, ó, para botar a caixa em cima e sair por aí, tocando louvor e pregando. Então, e cadê que Deus me deu nem nada? Então, eu sou amaldiçoado. Eu sou amaldiçoado mesmo, sou amaldiçoado não, mas não é, tá bom? É porque ele pega um evangelho mentiroso, combinado com os falsos profetas e o diabo, e aquilo que Jesus não pregou, ele passa a pegar porque ele sabe que o povo é corrompido para dinheiro, para político ladrão e tudo mais. E onde tiver dinheiro, o povo vai cair. E então, se ele pegar as dores e o sofrimento que Isaías 53 pegou aqui no início aí, a gente pegou, ninguém vai querer servir a Deus. Não, eu vou morrer nada, eu quero levado como ovelha para o matadouro, nada na mão do ímpio, não, não quero nada não. Então, aí o outro vai oferecer ali dinheiro e riqueza, então, não, agora aqui eu quero, aqui eu quero Jesus, aqui eu quero, então, é isso aí, tá bom? Aí, aí você vai ver, mas vamos supor, 3 anos o canal tá aqui, né? Não tem nem 2.000 pessoas, né? Então, aí aquele que tá dizendo que teve riqueza, teve milhões, e ele começa a ostentar a chave de carro e tudo mais, aí ele vai dar milhões de seguidores e dá sim, tá bom? Porque esse é o propósito do maligno e esse é aquele evangelho que Jesus ofereceu para o diabo. Olha, a riqueza do mundo todo aí é tudo minha. Dobra o teu joelho aqui e me adora, que eu te dou tudo para ti. E aí Jesus disse: apartai de mim, porque só Deus é digno de toda honra, toda adoração e todo louvor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que Deus cuide da tua alma, da tua salvação e faça tu prosperar, não importa as circunstâncias, não importa o que esteja passando, mas de uma forma saudável, de uma forma que não venha se corromper e não venha virar a tua mente para o outro lado e para achar que só vai se vir se for dessa forma, barganhando com Deus, ou então querer receber de Deus aquilo que ele não prometeu a ser humano nenhum. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te proteja, tudo de bom, tenha uma boa semana, calmaria e paz, até mais, Deus te